Doutora em Economia e especialista em gestão de riscos. Foi secretária de Fazenda da Prefeitura do Rio e presidente do Instituto Pereira Passos. A nossa entrevista de hoje é com Eduarda Larroque. Eduarda, muito obrigada por nos receber aqui. Como começou seu interesse pela economia? O interesse por economia nasceu, assim como todo jovem, né? A gente fica um pouco perdido com relação qual o nosso lugar no mundo, mas eu tinha duas habilidades muito fortes, que era a parte de matemática e a parte humanista, a parte de história, de português. E eu sempre me interessei muito em como gerar prosperidade para o mundo. Então esse foi meu tema de estudo desde o início. Depois disso fiz graduação, mestrado, doutorado em economia e fui me especializando sempre com essas duas medidas, né, a parte analítica. Então eu fiz campo de doutorado no curso de economia da PUC. Eu sou a primeira doutora em economia da PUC, em economia do setor público e em finanças. Então era por um lado cálculo estocástico e por outro lado como que a gente consegue de fato uma gestão pública mais justa, mais eficiente. E aí eu passei 12 anos trabalhando no mercado financeiro, fui sócia de um banco de investimento, criei uma empresa de gestão de risco que foi referência e depois saí do setor privado, do mercado de capitais, para tentar dar minha contribuição no setor público e, de certa forma, adaptar esses modelos que eu construí para o setor privado, primeiro para banco, depois para empresa, para a gestão pública. Qual foi a primeira grande mudança que você percebeu assim, nessa transição, né, da iniciativa privada para o poder público? Olha, foi um grande choque, né? Assim, uma mudança muito radical, porque do ponto de vista de incentivos pessoais, é muito ruim trabalhar no setor público. Então, acho que a primeira grande mudança que a gente precisa ter no nosso país, e a gente precisa de muitas mudanças, alterar os incentivos de quem vai para o setor público, né? Então você é muito exposto a riscos pessoais, então assim, questão de processos e a questão do Ministério Público e toda a parte de regulamentação, então é uma coisa muito arriscada do ponto de vista pessoal, de responsabilidade pessoal. Quem é honesto ganha pouco. Então eu acho que a gente tem que criar incentivos mais adequados para pessoas como eu, que tem vontade de dar sua colaboração para a coletividade, tenha acesso facilitado. Então, assim, para ter coragem para ir, tem que ter um motivador muito grande. E no meu caso eu levei um tiro. Então eu levei um tiro e em Ipanema, às 8 horas da tarde, numa quarta-feira, e aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha cidade que eu adoro, sou jogadora de frescobol, adoro praia, antes de desistir da minha cidade. Então eu queria uma cidade melhor para os meus filhos, que agora já estão grandes, não deu tempo, que seja para os meus netos. Mas não só para os meus filhos e para os meus netos, mas para os filhos e para os netos daquele cara que me deu o tiro e que não tinha oportunidade nenhuma. Então, assim, eu fugi, nada aconteceu comigo e, enfim, eu já estava num processo de mudança acumulei riqueza e acho que a minha história antecipa a história que vai ser a história do mundo. Chega uma hora que você adquirir mais bens patrimoniais e mais riqueza não te traz mais felicidade nem para mim, nem para os meus filhos. Então, assim, eu sou uma de várias pessoas que voluntariamente resolvem querer um menor padrão de vida, né? Então, eu acho que o mundo precisa de menos concentração de renda e eu resolvi começar a trabalhar para isso. Você acha que essa desigualdade socioeconômica é o principal fator de risco para o desenvolvimento da cidade? Sem dúvida nenhuma. Eu acho não. Assim, eu tenho estudado isso há 7 anos. Então, eu, enquanto presidente do IPP, a gente tem um conselho estratégico do IPP com vários acadêmicos de diferentes correntes, diferentes universidades, e a gente vem estudando isso há muito tempo. E a questão da desigualdade social e principalmente a desigualdade territorial, porque o Rio
é uma cidade que você tem favela e asfalto muito misturado, então a questão da violência urbana, a desigualdade territorial gera muita indignação. Então, assim, os dilemas estão postos, são claros, a gente tem números, mas tem muitas pessoas envolvidas. Como é que você vai conseguir o mínimo de consenso para a gente sair do buraco? Eu não sei, mas eu acho que só com muita informação e transparência, porque isso é o principal aprendizado que eu tive ao longo desses 7 anos de prefeitura. Eu fui para o IPP por causa da UPP Social, que era um projeto social que eu queria desenvolver as favelas. Mas eu descobri o valor da informação. Então o que a gente tem que ter é informação crível. Você não pode colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, de um órgão externo, avaliando a qualidade da política pública. E também ampliar um pouco, né, esses indicadores, né? Porque os indicadores, às vezes, são um pouco fechados, esses indicadores do IBGE, entre outros. Assim, tem indicadores também que fazem, na verdade, eles representam mais o dia a dia, né, do trabalhador, do morador ali daquela comunidade. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso que eu estou perseguindo, Gabi, desde que eu saí do IPP. Um indicador que seja guia, que seja consensual. A gente lá no IPP, a gente descobriu um indicador que poderia ser o guia para a visão Rio 500, que é o IPS, que é o Indicador de Progresso Social, que é uma rede de progresso social internacional que fala, com que eu concordo 100%, que o PIB não é uma boa medida de progresso, né? Na verdade, e aí assim, até quem é o propagador dessa rede, né, o acadêmico que está por trás, é o Michael Porter, que já não é mais mainstream americano, porque ele fala, os Estados Unidos é o maior PIB per capita, mas não é o país de maior progresso social. Agora, como pensar nesses novos modelos de gestão que podem aparecer, se a gente vê também as pessoas muito revoltadas, né, de ver um ex-governador com uma fortuna sendo desviada, com gastos excessivos e, ao mesmo tempo, projetos sendo propostos dentro da Assembleia Legislativa para diminuir o salário, a pensão dos servidores. Como fazer, como equilibrar isso, assim, de sair desse movimento de revolta para realmente uma coisa prática e eficiente de mudança? Com muita transparência e com justiça. Então, assim, bem sinceramente, os primeiros salários que deveriam ser 100% cortados é de todos os secretários, de todo mundo do Legislativo. Certamente os deputados que trabalham na Câmara, na Alerj, conseguem viver 6 meses sem os salários deles. Então, assim, o sacrifício tem que ser de todos e com justiça social e com transparência. Lógico que é fácil passar isso não pela Alerj, a Alerj que vai votar, mas assim, se tiver transparência, não pode ser só oposição, antagonismo. Tem que ter um mínimo de regime de cooperação, com base em informação e com sacrifício. Por que o dinheiro desviado pelo Cabral não financia um fundo de desenvolvimento da favela, por exemplo? Porque aí se esse dinheiro for lá para o Ministério da Justiça, até conseguir alguém fazer um fundo de proteção para os servidores. Não dá para ficar pagando todos os custos durante muito tempo, porque o Estado está quebrado. Mas temporariamente você tapa buraco. Então, assim, acabar com a corrupção, aumentar a eficiência não é suficiente para resolver o problema. As pessoas têm que ter noção disso. O Estado está quebrado. Não dá para manter benefício. Não é só crise de receita. Não tem como ter mais receita. A gente já tem uma carga tributária, assim, economista fala, usa um termo que é curva de Laffer. Você aumenta a alíquota, você diminui a tributação, porque todo mundo começa a fazer mais planejamento fiscal e o rico não paga. Então você tem que ter mais inovação, sistemas mais inteligentes, né? Tem um grande teórico que é o Atkinson, que fala muito sobre, é o neo-keynesiano, que fala muito sobre incentivos e sistemas tributários e tecnologia social que faz com que você consiga reverter esse ciclo que a gente está vivendo. Nesse momento, o que é mais importante, a microeconomia ou a macroeconomia? E qual é o real efeito que a crise mundial teve no Brasil e no Rio de Janeiro? A crise mundial, eu acho que teve pouca interferência. Assim, o Rio
a cidade do Rio é uma prova disso, né? Assim, a gente não sofreu em 2009, a gente conseguiu fazer um saneamento, aumentar as receitas. Então, assim, na verdade, a crise é interna por falta de responsabilidade fiscal mesmo. Acho que o micro é mais importante, vai ter que vir de baixo para cima nesse momento. E tem que ter uma mudança muito substancial. Assim, a prefeitura não precisa custar tanto quanto ela custa. Então, assim, o novo prefeito tem que chegar já com uma proposta de corte de custo, de corte de orçamento substancial para tentar evitar ao máximo que os cortes cheguem na ponta. Então, assim, tem muita gordura para tirar no meio do processo. Então, você tem que ter mais eficiência para o dinheiro poder chegar na conta. E tem dinheiro suficiente. Só não tem dinheiro suficiente para acomodar tantos interesses corporativistas, de todos os lados. Dos empresários, dos sindicatos. Então, tem que ter um consenso. É fácil? Não, é dificílimo. Se a gente não tivesse chegado num buraco tão grande, talvez fosse mais fácil. Mas a gente está num momento de crise que assim, a crise está dada, o Estado está quebrado. Então a gente tem que começar de algum lugar, tem que começar com o mínimo de consenso e com o sacrifício de quem foi mais responsável por essa crise. O que você acha dessa polarização política que está tomando conta aí do país, do Estado, da cidade? A gente viu agora nessas últimas eleições, isso ficou bem evidente. Você foi super questionada por apoiar um candidato que não segue, teoricamente, um pensamento tão liberal economicamente, podemos dizer assim. Dentro dessa gestão pública, tem espaço para essa polarização? Essa polarização que existe não só aqui no Brasil, mas no mundo, é muito disruptiva. Assim, a gente está num momento que, pelo amor de Deus, um consenso mínimo, né? Então, assim, e é um consenso pela ética, pela transparência. Então, assim, esse é o consenso mínimo que a gente precisa. Direita ou esquerda, tanto faz. É de ética, de transparência, de valores que a gente está falando, né? Então a gente prega princípios. Então, assim, no mundo que a gente tem hoje, no nível de desigualdade que a gente tem, se tiver que escolher o trade-off entre eficiência econômica e justiça social tem que estar na frente. Mas você tem que ser eficiente, não adianta você pegar a riqueza e redistribuir. Você divide os peixes e não aprende a multiplicar os peixes. Então você tem que ter políticas redistributivas de base para fazer a economia alavancar. Então a eficiência é fundamental. Mas o eixo mais importante de todos é a questão da governança. A gente sabe o que fazer, a gente não consegue já há muito tempo, como fazer. Então o problema é de governança. E governança eu chamo ética, acima de tudo, transparência e mecanismos efetivos de participação. Então, assim, é esse eixo de governança que, para mim, hoje em dia no Brasil e no mundo, é o eixo mais importante do que os demais. Eficiência e justiça queremos todos, a gente discorda sobre como chegar, mas certamente passa por uma maior eficiência e uma maior qualidade do gasto público. A qualidade é muito baixa, então a gente tem que fazer alguma coisa muito substancial para reverter isso. Como é que você vê essa distância do poder público, por exemplo, e da sociedade em questões como Uber, também, isso mexe também em questões como Airbnb, entre as questões de compartilhamento, que é uma coisa que está acontecendo, está aí no mundo, e o poder público tem que conseguir legislar em cima disso. Como você vê isso? É, assim, um retrocesso absurdo, está indo na contramão da história, mas é que eu falo, a gente está num momento de ruptura. Então, na verdade, você tem que ver o lado da população, do cidadão, assim, a mudança, a gente está mudando de uma sociedade de consumo para uma sociedade de conhecimento, de bem-estar. E compartilhamento. E compartilhamento, em que o foco vai ser o cidadão. Então, o cidadão exige da empresa e o cidadão não permite mais que existam acordos entre as empresas, os taxistas, e a prefeitura, que impeçam que exista um livre mercado e melhor qualidade para ele. Então, esses acordos entre privado e público que tem que envolver os interesses da população. Daí que a gente sai com a ideia do pacto, que é uma PPP6, uma parceria público-privada de 6 setores que tem que estar envolvidos nesses acordos, que são os novos poderes, né? Então a população tem que se organizar, mas não só para tirar pedra, não só para impedir, mas para participar colaborando. Então a economia circular, a economia colaborativa
É o futuro, não adianta impedir, não adianta criar restrição. Mas assim, tudo tem que ser mais simples, com uma Constituição, com o número de artigos, que eu nem sei o número que a gente tem, assim, com tantos direitos adquiridos, não é possível. Então, assim, a gente realmente está num processo de ruptura muito grande, não só no nosso país como no mundo. Eduarda, você é otimista ou pessimista para os próximos anos? O que você espera da nossa cidade? Eu sou uma eterna otimista, né? Eu acho que às vezes eu sou a última das moicanas em termos de carregar otimismo, a ideia de tentar fazer um pacto. Eu sou pessimista a curto prazo e otimista a médio prazo. Então acho que a gente está passando por um processo de revolução no mundo. Vai doer, como todas as revoluções, mas eu acho que a gente vai sair, e não vai demorar tanto tempo assim, com uma cidade melhor, com um estado melhor, com um país melhor. E eu acho que o Brasil tem um espaço reservado no mundo como uma grande capital de biodiversidade. Então acho que o nosso futuro continua sendo promissor. A gente tem uma frustração grande porque a gente teve a oportunidade de deixar de ser o país do futuro. O Domenico de Masi tem até um livro sobre isso. Perdemos a oportunidade com as Olimpíadas, mas assim, os ativos estão aí e a gente pode aproveitar, a gente tem muito valor, muito ativo para compartilhar. Tá ótimo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a vocês, tchau, tchau.